Professor Marcos Murakami, mais uma aula, e o tema da aula é paralelepípedo e cubo. Primeiramente, eu gostaria que você recordasse de prisma. Eu tenho um prisma, que é aquele sólido espacial que você tem duas bases, uma base superior e uma base inferior, que tem que ser a mesma figura plana em cima e a mesma embaixo, com a mesma área. O que acontece é que quando você tem um prisma cuja base tem lados paralelos, cuja base é um paralelogramo, você vai chamar de um paralelepípedo. Agora, pode acontecer que você tenha esse paralelepípedo. Professor, mas o que é isso? Tem um nome assim estranho. O que é isso? Vamos imaginar uma caixa de sapato. Uma caixa de sapato, ela tem um formato aqui, ó, do nosso chamado paralelepípedo. Então, aqui, ó, caixinha de sapato. E aí você tem a base superior, tem a base inferior. E a base superior e a inferior terá que ser um paralelogramo, tem que ter os lados paralelos. Na maioria dos casos, ocorre que essa base superior e inferior acaba sendo um retângulo. Quando a base superior e inferior é um retângulo, é chamado de prisma. No caso, você vai ter um prisma reto, e aí você vai ter, ó, um paralelepípedo reto, retangular, reto, retângulo, quando você tem a base superior e a inferior sendo um retângulo. Um bom exemplo seria você imaginar o seu quarto. Normalmente você olha para o teto, você vê lá no teto um retângulo lá, pode ser um quadrado, por exemplo, que é um retângulo, diga de passagem. Aí você olha, esse meu quarto aqui, ele tem um formato de um paralelepípedo, no caso, reto, retangular. Porque, além disso, eu gostaria que você soubesse que as paredes laterais, elas são retângulos. Eu tenho essas paredes laterais aqui, ó, que são retangulares. Mas, professor, tem algum caso especial desse nosso sólido aqui? Tem, que é o chamado cubo. O cubo, ele é, na verdade, um paralelepípedo, só que ele é especial. Como assim especial? Ele vai ter todas as arestas da base e as arestas laterais sendo iguais. Imagina só a nossa caixa aqui, lembra aquela caixa de presente? Essa nossa caixa tendo esse formato bem aqui. Você percebe que eu tenho aqui, ó, a base superior a inferior, que são quadradas, e as laterais. Então, logo você nota que eu tenho aqui 6 faces, e essas 6 faces todas são iguais. Iguais a quem? A um quadrado. Eu gostaria de contar também alguns elementos especiais. Quando você tem aqui, ó, o nosso paralelepípedo, eu tenho aqui elementos que você vai aprender agora. Olha só, eu tenho aqui a chamada aresta da base. Vamos chamar de A? Vamos combinar? A aresta da base é o A. Bem aqui eu tenho uma aresta aqui dessa base aqui, ó. Vamos colocar assim, a da frente, Azinho, dessa lateral aqui, ó. Aqui na frente, Azinho, aqui do lado, Bzinho. E você tem uma altura. Isso aqui é chamado altura C. Então aqui, ó, A, B e bem aqui C. Ah, um outro detalhe é que você tem duas diagonais aqui especiais. Eu tenho a base, essa base, ela é um retângulo. E aí quando você tem, no caso bem aqui, ó, você sai aqui, ó, desse vértice para esse outro vértice, isso aqui é chamado de diagonal da base. Então, bem aqui é a diagonal da base. E essa outra diagonal, ó, desse canto é por dentro do sólido. Aqui, ó, você vai navegar aqui dentro do sólido. Desse vértice para esse outro vértice aqui é chamada diagonal, mas de quem? Do paralelepípedo. Então, aqui, ó, é a diagonal dele, do sólido, mas tem uma diagonal da base. Só que temos algumas relações que você tem que conhecer. Por exemplo, aqui, ó, já sabe que o meu desenho que eu coloquei aqui é a diagonal. Mas, professor, como é que eu posso obter essa diagonal? Para você obter essa diagonal, você vai fazer o teorema de Pitágoras. Aquele teorema, lembra? O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Vem cá. Primeiro, você pode fazer o seguinte. Aqui, ó, vale Azinho, bem aqui Bzinho. Então, você tem um triângulo aqui embaixo, que é, ó, tem um triângulo aqui que é retângulo. O que é que você pode fazer para o prof? Utilizar o teorema de
Pitágoras. Quando você utilizar o teorema de Pitágoras, você vai ter essa diagonal da base. Essa diagonal da sua base, ela vai dar raiz de A segunda mais B a segunda. Você não precisa memorizar, você precisa entender o conceito. Qual é o conceito? Que a diagonal da base é a diagonal aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho um triângulo retângulo. Aqui, ó, você tem Bzinho, bem aqui vale Bzinho, aqui vale A. E aí você vai utilizar o teorema de Pitágoras e vai achar o x, que é raiz de A segunda mais B a segunda. Após você fazer isso, como você tem o valor do x e você sabe que a altura vale C, bem aqui eu tenho uma altura que vale C, aqui você tem um outro triângulo, ó, estou marcando para você aqui, ó, um outro triângulo retângulo. E aí você diz, pelo poderoso teorema de Pitágoras, você vai fazer aqui, ó, o quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados catetos. Só que os catetos, nesse caso, é o C e o X. E aí vai ficar essa relação bem aqui, após você fazer isso. Raiz de A segunda mais B a segunda mais C a segunda. Qual é o objetivo disso aqui? Achar o comprimento desse segmento, que nós chamamos de diagonal. Então, eu tenho essa diagonal que é por dentro do sólido. Um outro detalhe que o prof pode perguntar para você seria a área total. Quem é a área total? Olha, eu gostaria que você entendesse. A área total é fazer a área da base, a área inferior, a área superior das bases e as áreas laterais. Vem cá, essa base aqui é um retângulo. A área de um retângulo, olha só, é base vezes altura, comprimento vezes largura. Então, aqui você tem, ó, A e B. Então, a área da base é AB. Mas vem cá, aqui embaixo é AB, em cima, no teto, também é AB. Segura aí, AB, AB, AB mais AB, 2AB. Legal. Bem aqui, você tem na frente, aqui vale A, aqui vale C. Eu tenho uma parede aqui na frente, imagina aqui, ó, a parede. Aqui é A, bem aqui é C. Quem é a área da frente? A vezes C. Só que tem um detalhe, eu tenho a C na frente e lá atrás, ó, aqui na frente vale a C. Lá atrás também vale a C. AC mais AC, 2AC. Tá pegando a visão? Aqui do lado, bem aqui é B, bem aqui é C. Aqui é BC, lá é BC. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar esses valores. Você vai somar AB mais AB, 2AB. Aí você pega aqui, ó, BC mais BC, 2BC e AC mais AC, 2AC. Após fazer isso, você pode colocar o 2 em evidência e fica dessa maneira. Agora, o mais importante é, professor, eu não vou conseguir memorizar isso. Não precisa. Qualquer dúvida, o que eu estou falando, você vai desenhar. Isso é o mais importante. Você desenhar, compreender a ideia que eu estou passando para você. Uma outra pergunta seria a capacidade. Imagina uma piscina nesse formato e alguém pergunta quem é o volume dessa piscina. E aí você faz o quê? Comprimento vezes largura vezes a altura. Então aqui, ó, A vezes B vezes C. Dessa maneira você faz o volume. Volume, ó, A vezes B vezes C. Se você sabe esse, você vai saber o cubo. Por quê? Porque o cubo acaba sendo uma consequência. Uma dica que eu vou te dar. Se você quer saber as relações aqui para o cubo, aonde aparecer B, aonde aparecer C, você coloca A e A. Porque essa é a ideia é que o cubo, qual é a única diferença? Que aqui você tem as arestas A, B e C, mas no cubo as arestas são iguais. Aqui você tem A e A. Então o que é que você pode fazer? No lugar do B e do C, você vai colocar o valor do A. Então coloca A e ajeita. Vai ficar assim. Mas tem uma outra maneira que eu gosto até mais e eu vou te contar. Outra maneira é o seguinte, isso aqui não é um quadrado aqui embaixo? É. Então essa minha linha aqui, ó, esse aqui é chamado diagonal da base. Essa diagonal da base, vou colocar para você, ó. Essa diagonal da base, vou colocar bem aqui como observação. Diagonal da base é a diagonal... Ei, a minha base é um quadrado. Quem é a diagonal de um quadrado? Lado raiz quadrada de 2. Então, a diagonal dessa base vai ser a raiz quadrada de 2. Quando você descobriu esse valor aqui, que é esse meu x, tá? Esse aqui, a base é esse x aqui, eu vou até colocar para você não se confundir. Então, esse x aqui, ó, diagonal da base. Aqui vale A.
E eu gostaria que você percebesse que você pode usar o teorema de Pitágoras. Então, bem aqui, utilizando Pitágoras, você vai ter esse tamanho, esse, você descobre o valor do D, está bem aqui. Tá bom? Agora eu vou te dar uma dica aqui especial. Diagonal da base, a base é um quadrado, é a raiz quadrada de 2. A base tem duas dimensões, aparece raiz quadrada de 2. O cubo tem quantas dimensões? Tem 3 dimensões, aparece raiz quadrada de 3 aqui. Olha a dica aí. Base, 2 dimensões, raiz quadrada de 2, aqui o cubo, raiz quadrada de 3. Área total e aqui o volume é o mais fácil. Olha só, área total. Ei, quantos quadrados eu tenho no cubo aqui nas faces? Tenho 6. A área de um quadrado é A vezes A segunda. Não são 6? São, professor. Então, o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar por 6. Então, você vai pegar aqui, ó, A vezes A segunda, multiplica por 6, está aqui a área total. Tá bom? Porque se você entender isso e o professor perguntar quem é a área lateral? Ah, eu não sei, sabe sim, porque na lateral você tem quantos quadrados? Você tem 4. A área lateral, 4A elevado à segunda. E o volume? Volume, você faz o seguinte, ó. Aqui, ó, A vezes A vezes A. A vezes A vezes A. Não vai esquecer. Conserva a base e soma os expoentes, como é 1, né? Então, A elevado a 1 vezes A elevado a 1 vezes A elevado a 1, conserva a base e soma os expoentes, vai dar A elevado à terceira. Resumindo, conversamos sobre paralelepípedo e cubo. Como é que eu faço para calcular diagonal, área total e volume? Se você quiser bater uma foto, vai ficar aqui para você. Até a próxima aula. Muito obrigado. Tchau.